Atenção! Começa agora uma teleaula de Biologia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 23. Bons estudos! Você já reparou como os bichos estão agrupados por aqui? Pois hoje nós vamos ver como agrupamos e classificamos não apenas os bichos, mas todos os seres vivos. Nesta teleaula, você vai ver como a biologia classifica os seres vivos segundo suas características. Vai aprender o que são as categorias sistemáticas e como esse sistema indica a proximidade ou a distância biológica entre diferentes seres. Flávia, me ajuda, filha. Nossa, que Cuidado. peso. Não dá pra não estragar esse couve-flor. Ai, acho que não ficou faltando nada, né? Mãe, telefone. Ai, Renato, então ajuda a tua irmã a arrumar essa compra aqui enquanto eu atendo o telefone. Tá legal. Pós na geladeira. Vegetais no armário de baixo. E os líquidos no armário de cima. Prontinho. Que prontinho, porque você arrumou tudo errado. Como é que põe leite com água sanitária, sal e sapólio na geladeira, couve-flor com feijão? Ah, Flávia, tá tudo agrupado. Olha só. Líquido com líquido, vegetal com vegetal e pós com pós. Esse foi o meu critério. Critério é um conjunto de características utilizadas para a classificação das coisas. O Renato, por exemplo, utilizou para guardar as compras o critério de agrupar os produtos com a característica de serem vegetais em um armário, os produtos com a característica de serem líquidos em outro e os produtos em pó na geladeira. Já a Flávia está aplicando um outro critério. Ela está colocando os produtos de limpeza no armário de baixo, os que precisam de refrigeração na geladeira e os secos no armário de cima. Viu só o meu critério? É esse que todo mundo usa. Tá legal, eu vi. Mas tem uma coisa que eu ainda não entendi. O que é que essa história de separar as coisas de acordo com as suas características tem a ver com a biologia? Pois os biólogos fazem a mesma coisa com os seres vivos. Isto é, eles estudam as características, as semelhanças e as diferenças entre os seres vivos e criam critérios para ordená-los em grupos. Bom, um desses critérios usados para a classificação biológica é a maneira como os seres vivos obtêm alimento. Aí a gente já consegue separar dois grandes grupos. O dos seres vivos, que produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese, quer dizer, os vegetais, e dos seres vivos que se alimentam de outros seres vivos, os animais, fungos, etc. Dentro de cada um desses dois grandes grupos, os vegetais e os animais, existem vários grupos menores, segundo as características observadas. Se tem antena, escamas, como respira, quantos pés tem, qual o tamanho das folhas, etc. Vamos dar uma olhada em algumas divisões dos vegetais. Por exemplo, dentro do grande grupo vegetal, existe o grupo menor, dos musgos, que tem folhas e caules, mas não tem raízes verdadeiras. Outro subgrupo é o da samambaia, de folhas recortadas que tem esporos na parte inferior. Já a característica das gimnospermas é formar sementes, mas não frutos, enquanto as angiospermas formam sementes, frutos e flores. Ai, mãe! Foi? O Dudu tá criando uma minhoca, um gafanhoto e um caramujo dentro do quarto, mãe. Só que não é o Dudu, não. Essas gracinhas aqui são minhas. É para um trabalho da escola, eu tenho que observá-las, por isso eu guardei lá no quarto. Observar o quê, Renato? Mãe, é o seguinte, eu tenho que descrever o que eles têm de parecidos, o que tem de diferentes um do outro. Ah, são 3 bichos nojentos. Isso é que eles têm de parecido. Bom, você sabe que até certo ponto você tá certa? Pra começar, eles são 3 bichos, certo? Ou seja, 3 animais.
E depois, nenhum deles tem esqueleto interno. Tá, e quais as diferenças, Renato? Bom, até onde eu pude observar, as diferenças são as seguintes, olha. As minhocas têm um corpo longo e cilíndrico. O caramujo também tem um corpo mole, só que é coberto por uma concha, para proteger. E os gafanhotos, que têm as patas articuladas. Olhem só que interessante. Da caixa maior, isto é, do grupo maior dos animais, você tirou um grupo menor, a caixa pequena, que são os animais que não possuem esqueleto interno. E dentro dos vidros, você tem grupos menores ainda. Essa sequência de grupos e subgrupos representa um certo tipo de hierarquia na classificação biológica. Os grupos menores vão definindo características cada vez mais específicas de cada ser vivo. E cada uma dessas divisões tem um nome. Olha, para entender isso melhor, vamos ver, por exemplo, o orangotango. Ele pertence a um grande grupo chamado de reino, o reino animal. A este reino pertence qualquer animal. O primeiro subgrupo chama filo, e o orangotango tem características que o fazem pertencer ao filo dos cordados, o que já exclui alguns animais. O subgrupo seguinte é o da classe, e o orangotango é da classe dos mamíferos, que tem características comuns a um número menor de animais. O grupo seguinte é a ordem, e a do orangotango é a dos primatas. Depois a família, que é a Pongidae, o gênero, que é Pongo, e a espécie, que é Pongo pygmeus. Esses grupos que você acabou de ver são as chamadas categorias sistemáticas. Essa classificação vai de características mais gerais até as mais particulares. Ela identifica completamente cada ser vivo, quase como se fosse o endereço biológico de cada um. Não é muito diferente do que a gente faz para identificar uma pessoa no endereço de uma carta. A primeira coisa a identificar é o país ao qual pertence a pessoa endereçada, equivaleria a definir o reino a que pertence o ser vivo. Depois, o estado, equivaleria ao filo. A cidade seria a classe, o bairro, a ordem, a rua, a família, e o gênero, a casa. E a espécie equivaleria ao nome da pessoa. Chegou uma carta pra mim. De alguém próximo ou distante? Próximo da família. Então não tem graça, né, mãe? Ai, você ia achar engraçado se fosse de um marciano. É que nem criar esses seus bichos aí. Por que você não cria um bicho mais próximo? E o que você chama de um bicho mais próximo? Ah, sei lá, um cachorro, um gato. Um orangotango. Um orangotango é um ser muito próximo do homem na classificação biológica. Você se lembra da história da carta e do endereço? Pois então, em termos de endereço biológico, nós podemos dizer que moramos no mesmo bairro que eles. Nós podemos dizer que nós temos mais características em comum com os orangotangos do que, por exemplo, com a onça, o urso ou a garça. Nós podemos dizer que esses animais estão mais distantes de nós do que os orangotangos, porque eles têm conosco menos características comuns. E quanto mais distantes estão dois seres, menos grupos eles partilham na classificação biológica. Olha só, como a onça, somos do reino animal, do filo cordado, da classe mamífero. Termina por aí, porque a ordem da onça é carnívoro e a do homem é primata, a mesma do orangotango. A organização dos seres vivos dentro dessas categorias já fornece uma série de informações sobre eles. Por exemplo, se um ser está classificado no reino animal, eu já sei que ele não realiza fotossíntese, mas se alimenta de outro ser, como é a característica desse reino. A mesma coisa com cada uma das outras categorias. Flávia, que isso? Adivinha? É um mamífero. Bom, então no mínimo deve ter glândulas mamárias e o corpo recoberto por pelos. Como que você adivinhou? Flávia, porque essas são as características de todos os mamíferos. Aliás, esse não vai ficar aqui. Ah, mãe, se o Renato pode tirar aqueles bichos lá dele, eu também posso ter o meu. Mas é diferente, Flávia. Ah, por quê, mãe? Por quê? Por quê? Mas é óbvio, né, Flavinha? Porque os mamíferos dão muito trabalho. Agora,
Se você quiser criar um lindo animalzinho da classe aracnídeo, eu empresto o meu pra você. Fora, fora vocês dois com os dois bichos! Aqui dentro só será permitida a presença de seres da espécie Homo sapiens. Homo sapiens é o nome da espécie humana. Você já reparou como todo ser vivo pertence a alguma espécie? Olha só. O nome da espécie tem sempre duas palavras. A primeira é o gênero a qual o ser pertence e começa com a letra maiúscula. A segunda palavra começa com minúscula e são sempre escritos em latim. O latim é uma língua morta, porque ela não é mais falada por nenhum povo. Por isso, a biologia a utiliza para a classificação dos seres. Como o latim não corre mais o risco de sofrer variações no dia a dia, fica garantido que os nomes serão escritos sempre da mesma forma. O uso da classificação biológica ajuda a sistematizar o nosso conhecimento. Quando algum novo ser vivo é descoberto, suas características são analisadas e ele pode ser classificado no grupo correspondente. Ou, se suas características forem novas, os cientistas podem criar outros sistemas de classificação ou mudar os já existentes. Esse aqui não vai precisar de um novo sistema de classificação. Tá fazendo, Renato? Ora, tô fazendo o que todo cientista sério faz. Eu tô observando os animais para saber a sua classificação. Ah, do meu eu já descobri. É da espécie Canis familiaris. Agora, enquanto os dois cientistas vão fazer suas pesquisas lá fora, nós vamos fazer a revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que os biólogos estudam as diferenças e semelhanças entre os seres vivos e estabelecem critérios para classificá-los. Viu que através das categorias sistemáticas, organizamos todos os seres vivos segundo suas características. E viu como a classificação biológica ajuda a sistematizar nosso conhecimento e a definir as características dos seres vivos. Bom, agora é com você. Tem muito bicho esperando para ser classificado nos exercícios do seu livro. Bom trabalho e até a próxima!